Olá, boa noite. Com o aeroporto Salgado Filho ainda debaixo d'água, a ANAC libera base aérea de Canoas para voos comerciais no Rio Grande do Sul. A água começa a baixar no centro de Porto Alegre. Moradores e comerciantes tentam voltar à rotina e você vai ver também. Presidente Lula reúne equipe econômica para definir ajuda a empresários afetados pelas enchentes. Imagens de satélite divulgadas pelo governo mostram dimensão da tragédia. Quase 8 mil denúncias só este ano de violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje é o Dia Internacional de Combate a este tipo de crime. A tragédia no Rio Grande do Sul causou até agora 155 mortes. 94 pessoas seguem desaparecidas. Agora, o nível da água começa a baixar em algumas regiões do estado. Na capital Porto Alegre, moradores e comerciantes tentam organizar a volta à normalidade. Mas em algumas cidades da região metropolitana, a água ainda não recuou e o risco continua. Aos poucos, o Rio Grande do Sul está voltando a ser o que era. As águas estão baixando. Residências, comércios, parques e pontos turísticos voltam a ter acesso. A hora é de reconstrução. A rotina está sendo bem desgastante, porque a gente está tirando lama, a gente está tirando móveis, a gente está tirando roupa, a gente está tirando eletrodomésticos que a população vai colocando para fora, né? Aí a cooperativa está dando todo um apoio para a gente, está dando todo um amparo, os EPIs, para a gente poder fazer esse trabalho que tem que ser devagar, porque a gente nunca sabe o que está debaixo da lama, né? A Praça da Alfândega, muito conhecida em Porto Alegre pela tranquilidade e pelos comércios locais, acordou diferente. O cartão postal sofreu com os alagamentos no centro histórico e só hoje a água baixou o suficiente para permitir a volta da população ao local. Comércios tiveram as fachadas danificadas e nesse banco sacos de areia foram colocados para tentar impedir a entrada da água. Até nas árvores e arbustos é possível ver a marca da lama. Ainda na região do centro histórico, funcionários e donos de estabelecimentos retiram a água que restou e fazem a limpeza de mesas, cadeiras e mantimentos. A Casa de Cultura Mário Quintana já não sofre mais com a inundação, mas outros 2 pontos turísticos da capital seguem embaixo d'água, o Cais Mauá e o Mercado Público. O acesso só era possível de barco. Na última terça-feira, o Guaíba alcançou 5,25 metros. A água baixa de forma lenta e gradual, alcançando hoje menos de 4,55 metros. A retirada de uma das comportas do Muro da Mauá na sexta-feira ajudou. Um ajuda o outro, né? Então, na realidade, a gente sofre todo mundo junto, né? Mas, graças a Deus, estamos com saúde. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, boas notícias sobre o escoamento das águas. Foi instalada a primeira bomba anfíbia, que é capaz de mandar de volta para o leito do Rio dos Sinos 3.300 litros de água por segundo, o que equivale a 3 piscinas olímpicas por hora. A expectativa é instalar mais 5 bombas como essa, mas ainda não existe previsão de quando todos os bairros vão ficar secos. Já na região sul do estado, para onde escoa a água do Guaíba, Pelotas está em situação de risco. O canal São Gonçalo chegou a registrar mais de 3 metros. A diminuição no nível é bastante lenta e pode sofrer variação conforme mudança nos ventos e nas marés. Novos bairros entraram na região de risco, incluindo Navegantes e São Gonçalo. E a gente aproveitou o dia para seguir conversando com as pessoas, conscientizando da importância de evacuar as áreas de risco e também verificando as nossas proteções, a nossa contenção contra cheias. E o aeroporto da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, se tornou ponto de chegada de aeronaves com voluntários e doações para o estado e é o maior aeroporto em funcionamento na região. O repórter Marcelo Oliveira vai nos contar os detalhes do trabalho que é realizado por lá. Boa noite, Marcelo. Olá, Felipe, Gabi, boa noite para vocês, boa noite a todos. Aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, 8 graus neste momento, muito frio, garoando um pouco. Com o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre, o Aeroporto Regional de Caxias do Sul passou a ser a principal porta de entrada para quem vem para o estado. Agora, além dos voos que já existiam neste terminal, ele ganhou 14 novos voos extras semanais. Operam aqui as companhias aéreas Latam, Gol, Azul, Voipés, com voos diários e diretos para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo,
e o de Viracopos, em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Além desses voos comerciais, o aeroporto regional passou a ser o principal ponto de recebimento dos voos humanitários e também voos executivos e até mesmo alguns voos militares. Ontem, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, liberou a base aérea de Canoas, que é um aeroporto militar, para receber voos comerciais regulares. A operação será executada pela Fraport, que é a administradora do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Essa empresa já está trabalhando na instalação de raio-x para os passageiros. A princípio, serão 5 voos diários para os passageiros civis, mas esse número pode aumentar de acordo com a demanda e também de acordo com a nova estrutura que será montada para esses passageiros. E o Aeroporto Internacional de Florianópolis anunciou hoje que terá 6 frequências de ônibus para Porto Alegre. Serão 3 viagens de ônibus de Porto Alegre para o aeroporto Hercílio de Florianópolis e outras 3 no sentido contrário. Cada viagem tem previsão de durar 8 horas. Essa é uma maneira de facilitar o trânsito de pessoas que já tinham voos marcados a partir do aeroporto Salgado Filho e que teve esses voos modificados, alterados pelas companhias aéreas para que eles sejam efetuados no aeroporto de Florianópolis. Mas, repetindo, serão mais 8 horas de viagem pela estrada. Felipe e Gabi. Tá certo, Marcelo. Obrigada pelas suas informações. E o presidente Lula se reuniu hoje com a equipe econômica para definir ajuda aos empresários afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O texto deve ser apresentado na semana que vem. Enquanto isso, imagens de satélite divulgadas pelo Ministério da Justiça mostram a dimensão da tragédia. Essa imagem é de Porto Alegre, captada por satélite no dia 6 de abril. Repare que no dia 20, o Guaíba já estava começando a subir e no dia 6 de maio, a cidade estava debaixo d'água. Em São Leopoldo, na região metropolitana, tudo estava normal no dia 30 de março. No início do mês, o centro da cidade já estava totalmente alagado. E quem mora nas extremidades ficou isolado. Eldorado do Sul, também na região metropolitana, tinha uma movimentação tranquila em 21 de abril. 2 semanas depois, toda a região foi invadida pelas águas do Guaíba. Essas outras imagens mostram as ruas de Eldorado. Pontes e viadutos foram destruídos. As ruas ficaram submersas. Até o momento, mais de 2.300.000 gaúchos foram afetados diretamente pela tragédia climática. Nesse contingente estão empresários e produtores agrícolas que ainda tentavam se reerguer das enchentes do ano passado. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil afirma que nos últimos 3 anos, desastres naturais causaram um prejuízo de 41 bilhões de reais para profissionais desse setor. Hoje, o presidente Lula convidou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário especial de apoio ao Rio Grande do Sul, ministro Paulo Pimenta, para um almoço. O principal assunto sobre a mesa foi a edição de uma medida provisória para ajudar empresários gaúchos. Haddad apresentou um texto ao presidente, mas evitou dar detalhes à imprensa. Falamos com a Federação da Indústria. Estamos preocupados com as indústrias do Sul. O Sul tem um parque industrial relevante, inclusive muita exportação. Então nós temos que cuidar dessa parte também. Não há uma medida que isoladamente resolva o problema. Não vai haver, né? O que há é um conjunto de medidas que estão sendo processadas e que no conjunto vão dar o suporte necessário para a reconstrução do Estado. Além de suporte às pessoas, há também ajuda para 11.000 animais resgatados que estão em abrigos. Hoje, a Força Aérea Brasileira enviou à base aérea de Canoas mais de 20 toneladas de ração para cães e gatos. Toda a carga vai ser distribuída nos alojamentos que têm animais. A Polícia Civil prendeu em São Paulo um dos suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que simulava contas para receber doações via Pix que iriam para o Rio Grande do Sul. O homem, de 45 anos, é o terceiro suspeito preso essa semana. Na última quarta-feira, outros 2 integrantes da quadrilha foram presos também em São Paulo. 5 contas bancárias foram bloqueadas durante a operação.
Voltamos em 30 segundos. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data inicia a campanha Maio Laranja, que busca conscientizar a população sobre como denunciar os autores e oferecer apoio adequado às vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, foram notificados 202.948 casos de violência sexual entre 2015 e 2021. Apenas o Disque 100, canal oficial de denúncias, recebeu 7.887 denúncias de estupro de vulnerável neste ano, o equivalente a 60 casos por dia. 2 registros por hora. Nesta semana, 163 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual foram resgatadas. 314 pessoas presas. Esse foi o resultado da Operação Caminhos Seguros, realizada em 453 municípios do Brasil. Foram quase 16 mil materiais pornográficos, 103 armas e mais de 7 toneladas de drogas apreendidos. Nem durante a tragédia do Rio Grande do Sul os criminosos deram trégua. Na região metropolitana de Porto Alegre, 6 homens foram presos por abusos contra menores dentro dos abrigos. Então, o abrigo, infelizmente, ele está retratando para a gente possibilidades de abuso que já acontecem dentro das casas. Segundo especialistas, na maioria dos casos, os abusadores são pessoas próximas da família. Alguns até moram com as vítimas. Por isso, a importância de conscientização para identificar e denunciar os crimes de abuso contra menores. Muitas pessoas acham que a educação em sexualidade erotiza ou sexualiza a criança, Para que falar sobre sexualidade com uma criança? Mas a importância disso é a criança saber quais são os limites. Ela entender como é o corpo dela, ela entender quem pode tocar, Quando ela consegue perceber que algum adulto que não tem autorização de cuidado está tocando ela de um jeito diferente, para que ela mesma possa levar o que está acontecendo para os pais, enfim, para quem cuida dessa criança. E as denúncias de maus tratos contra animais aumentaram quase 40% nos 2 primeiros meses do ano em Minas Gerais. Os casos de abandono e resgate também cresceram. Neste flagrante, em Belo Horizonte, um pitbull foi amarrado na grade de uma empresa e passou a noite debaixo de chuva. O animal não conseguia nem se deitar. Após denúncias, ele foi resgatado. No interior de Minas, este cachorro teve a boca amarrada com fita crepe. Já esta cadela da raça Shih Tzu foi espancada pelo dono, que ficou 3 dias preso. Val é protetora de animais e acompanhou o caso. Ela é filhote, então, na ideia dele, ela não obedecia algumas normas da casa. Fizemos o boletim de ocorrência, hoje ela está bem, Eu sou fiel depositária, ela está muito bem cuidada. As denúncias de maus tratos contra animais aqui em Minas Gerais aumentaram quase 40% nos 2 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. O levantamento da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública mostra também que os registros de ocorrências saltaram de 570 para 711. O número de animais resgatados cresceu 30%. Na maioria dos casos, os donos não são identificados. O crime de maus tratos, ele pode se configurar de várias formas, dentre elas o abandono, a falta de alimentação e higiene adequadas ao animal, submeter o animal a carregar cargas excessivas. A pena máxima ela pode chegar até 5 anos de cadeia. O aumento do número de cavalos abandonados também chama a atenção. Este flagrante foi registrado na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Tá aqui desde ontem, o dono não apareceu, os vizinhos fez isso aqui, Em Belo Horizonte, esse tipo de crime cresceu após a aprovação de uma lei que vai proibir o uso de cavalos em carroças para transportes e carretos a partir de 2026. A Polícia Civil e organizações não governamentais investem em campanhas de conscientização. Se você não gosta, não tem problema, mas você não pode maltratar. A partir do momento que você maltrata, você se torna um criminoso. E a capital pernambucana recebe a 9ª edição do Recife Coffee. O festival, que cresce a cada ano, deve ter a participação de mais de 200 mil pessoas.
A abertura da 9ª edição do Festival Recife Coffee contou com distribuição de café ao ar livre. Nas cafeterias, o público terá a oportunidade de experimentar a variedade de versões da bebida que agrada tanto ao brasileiro. É muito gratificante quando a gente vê que a cultura do café especial está crescendo aqui em Recife. Então, sempre que dá, eu sempre venho para o Recife Coffee e também para o Eu Amo Café, que é um evento que acontece no final do ano também, no segundo semestre. Então, já é a minha terceira vez no Recife Coffee e a terceira vez no Eu Amo Café. Então, sempre que acontece, eu faço o possível para vir. Eu acho incrível essa cultura e é sempre muito bom chegar e ver o evento lotado. Uma paixão que tem crescido cada vez mais em Pernambuco. Em termos de número de cafeterias, crescemos muito em torrefação, que é pegar o café cru e torrar aqui em Pernambuco. Então a gente cresceu. Há 2 anos, há 3 anos atrás, a gente tinha uma torrefadora e hoje nós somos 7. Então, a tendência é crescer cada vez mais e com isso hoje nós temos mais produtores de café também. Então, a tendência é só crescer na xícara final. A edição do Recife Coffee deste ano conta com 40 cafeterias participantes, todas com baristas especializados em café. São esperados mais de 200 mil apaixonados pela bebida, expandindo a cultura do café especial, que é feito com grãos livres de impureza e de alta qualidade. Emerson é barista há 7 anos em uma das cafeterias participantes na zona norte do Recife. Ele explica o que um café precisa para ser especial. Precisa ter uma colheita seletiva, né? Ele precisa ter uma adubação correta, precisa ter um gotejamento correto, né? Precisa ter um grão que tenha características como doçura, acidez, um corpo. Então, uma pós-colheita também muito bem interessante, muito correta, né? E ser torrado também corretamente. O café vendido aqui vem de Triunfo, sertão do estado. O barista faz todo o processo de torrefação nesta máquina, atento sempre à temperatura e à mudança de cor do grão. Esse grão específico se transforma no café com notas sensoriais de caramelo e avelã, oferecido no combo do barista. Para acompanhar, uma quiche de carne seca e queijo, bolo de rolo de doce de leite e um sorvete artesanal de nata e goiaba. O valor fixo do festival é R$ 41,90. Com esta sugestão, a cafeteria espera atrair um grande público apreciador de café. Só de você ter interesse em sair de um café tradicional, já está meio caminho andado. O resto depois, e também, galera, fica aí que é um vício, tá? Entrou pro mundo do café especial, você não sai mais. E só agora, aqui no Recife Coffee, alguns clientes, como o João, estão começando a apreciar as delícias de um bom café. Sempre gostei de café, mas é agora que eu estou começando a explorar mais, conhecer novas cafeterias, né? Conhecer novos sabores, mas ainda estou começando, né? Estou realmente aproveitando o evento para fazer isso. E olha, a cada 1.000 filhotes de tartarugas marinhas que nascem, só 2 atingem a idade adulta. E para tentar reduzir esse impacto ambiental, o projeto Amigos do Mar protege as tartarugas desde o berço em Aquirás, no litoral do Ceará. A curiosidade ao redor do cercadinho é para acompanhar o nascimento das tartarugas marinhas. Aos poucos, as famílias chegam para o momento tão esperado. Quando ela estiver voltando da maré, se passar, vocês podem ficar parados, não tem nenhum problemazinho. A Dona Maria veio de longe, de Juazeiro do Norte, a convite da filha, para acompanhar o nascimento assistido. Ação de conscientização sobre a importância de acompanhar os filhotes de tartarugas até que cheguem ao mar. Outra vez a gente perdeu, a gente foi saber já tinha passado, aí quando foi dessa vez não, agora nós vamos olhar. E a gente quer ver as bichinhas andando por mais se salvarem. Eu nunca tinha participado disso e estou achando espetacular desde o início. E aí eu fiz um esforço, inclusive estou operada, mas vim bem devagarinho para conseguir ver esse milagre aí de colocar os animais no ambiente deles. As tartaruguinhas vão em segurança para o oceano, acompanhadas de perto pela equipe do projeto e sob o olhar atento das crianças e adultos. No trajeto, pela primeira vez, elas fortalecem a musculatura das nadadeiras, que serão essenciais para a vida em alto mar.
Ao público, a recomendação é o silêncio, porque evita o estresse nos bichinhos num momento crucial de sobrevivência. Além do nascimento assistido, a equipe da Premace, uma associação de preservação ambiental, identifica os animais e faz o monitoramento periódico até que as tartarugas estejam prontas para nascer e dar os primeiros passos. O monitoramento ele é realizado semanalmente, 3 vezes por semana, na qual a gente tem a parceria com o Poder Público Municipal, que cede o veículo, e ao identificar, a equipe já faz os procedimentos adotados que é permitido dentro da nossa licença. O projeto é uma parceria com uma construtora que atua no local e mostra que o desenvolvimento imobiliário pode ser um aliado da preservação ambiental. A gente procura separar aquilo e é descartado de forma correta, além também da gente não permitir o trânsito de máquinas em áreas que a gente sabe que existem espécies, principalmente espécies indefesas, como o nascimento delas. O projeto Amigos do Mar monitora 87 ninhos de tartarugas em 37 quilômetros de extensão de praia. Desde janeiro desse ano, 9.000 tartaruguinhas assim receberam essa proteção para chegarem com vida ao mar. A estimativa é que até julho eles alcancem 10.000 tartarugas sob essa proteção para chegarem em seu habitat natural. Uma ação fundamental, porque 4 das 5 espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil enfrentam ameaça de extinção. E reverter esse quadro é possível, basta se sensibilizar, aprender a lição. Acho para ninguém pegar, não maltratarem elas, nenhum passarinho pegar, né? Um homem que dirigia um carro de luxo perseguiu um motociclista depois de ter o relógio roubado na zona sul de São Paulo. A vítima estava parada na avenida quando foi surpreendida pelo criminoso. O condutor do veículo foi atrás do motoqueiro e conseguiu prensá-lo em um poste, como a gente vai acompanhar aí nas imagens. Mas o suspeito ele foi mais rápido e saiu correndo. Ele ainda não foi localizado. A arma foi encontrada no local do crime. Ninguém ficou ferido. O policial militar Lucas Rocha de Brito, de 38 anos, foi morto em uma briga de trânsito na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi baleado por outro motorista que fugiu depois do crime. Lucas estava de folga. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 34 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio neste ano. 12 morreram. E um caminhão do Corpo de Bombeiros pegou fogo durante uma ocorrência no Paraná. O motivo do incêndio teria sido uma pane elétrica no veículo enquanto os agentes apagavam o fogo dentro de uma casa. Ninguém ficou ferido. Os equipamentos de resgate foram recolhidos antes que as chamas queimassem o caminhão. O veículo será substituído na corporação. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Uma boa noite para você.